Agora a gente vai falar da energia que mantém os íons juntos, é chamada de energia de rede. Então, energia de rede é a energia necessária para manter os íons unidos no estado sólido. Ou seja, quando eles se unem, eles acabam liberando essa energia e para separar você tem que fornecer essa mesma quantidade de energia. Quanto mais forte for a energia de rede, mais forte é a ligação. Ela varia de acordo com uma determinada propriedade. Que propriedade é essa? A densidade de carga. Então, quanto mais carga concentrada você tiver, mais aquele íon vai ter força para manter aquela ligação junta. Então, o que vai acontecer aqui? Densidade de carga, definição, carga dividido pelo raio do elemento. Significa o quê? Quanto maior a densidade de carga, mais forte a ligação. Como a densidade de carga é a carga dividida pelo raio, quanto maior a carga do íon, independente se for positiva ou negativa, mais forte a ligação. Se o raio iônico for muito pequeno, como ele é inversamente proporcional à densidade, para a densidade ser alta, o raio iônico tem que ser pequeno. Se o raio iônico for grande, então a densidade de carga é pequena, ou seja, a ligação fica mais fraca. Então, sintetizando aqui, quanto maior a carga, mais forte a ligação, quanto menor o raio iônico, mais forte a ligação. Em que essa propriedade, a energia de rede influencia? Ela vai influenciar na solubilidade dos sais e nos pontos de fusão e ebulição. Por exemplo, aqui a gente tem o cloreto de sódio e aqui a gente tem o carbonato de cálcio. Então, quando a gente olha para aquelas tendências, NaCl, carga do Na vai ser mais 1, porque ele é um elemento da família 1A. Cloreto vai ser menos 1, porque ele é um elemento da família 7A ou grupo 17. Então, o produto de carga aqui, quando você tiver o produto das duas cargas, do cátion e do ânion, isso aqui vai dar 1 vezes 1. Quando a gente vê aqui, no caso do carbonato de cálcio, o carbonato de cálcio, o cálcio é da família 2A, então a carga dele é 2+, e o carbonato a gente já viu que ele tem carga 2-. Se você fizer o produto de carga aqui e tirar o módulo, para ele ficar positivo, 2 vezes 2, isso aqui dá 4. Então, quem é que tem o maior produto de cargas? Quem tem o maior produto de cargas é o carbonato de cálcio. Então, se ele tem o maior produto de cargas, o que vai acontecer? Ele tem a ligação iônica mais forte. Beleza? Então, primeiro critério, olha o produto de carga, multiplica a carga do cátion pela carga do ânion. Deu muito alta, a ligação iônica vai ser mais forte. Beleza, o que isso vai implicar? Nesse caso, a gente vai analisar a solubilidade. Se você colocar sal de cozinha em água, o que vai acontecer? Vamos pensar. Dissolve ou não dissolve? Professor, sal de cozinha dissolve. Se dissolve, é porque a energia de rede é fraca, nesse caso. Se você olhar casca de ovo, se tu jogar um ovo dentro d'água, você vai lá cozinhar ovo, colocou a casca dentro d'água, a casca dissolve? Não dissolve. Por que a casca não dissolve? O produto de carga é alto, energia de ligação forte. A água não consegue quebrar a ligação. Entenderam? Vamos agora relacionar os pontos de fusão com essa questão da densidade de carga. Então, vamos pegar esse segundo exemplo. Associe os seguintes pontos de fusão com os compostos iônicos. Então, ponto de fusão, 605 graus Celsius, 848,2 graus Celsius e 1263 graus Celsius. Professor, como é que eu consigo associar? Simples. Se você está precisando de uma temperatura mais elevada para derreter, que é, no caso, o 1263, significa o quê? Que a energia de ligação aqui é mais forte. Em contrapartida, a energia de ligação do composto que tem 605 graus Celsius, ela é mais fraca. Então, como é que a gente compara, professor, essa questão do... Como é que a gente compara, professor, essa questão da energia de rede? Primeiro a gente vai olhar, primeiro critério, é o produto das cargas. Então, vamos olhar aqui. No caso do LiF, LiCl, MgF2. O lítio, ele é um elemento da família 1A. O magnésio, ele é um elemento da família 2A. E o cloro e o flúor, eles são elementos da família 7A. Lítio, família 1A, carga 1+. Flúor, família 7A, carga 1-. Mesma coisa para o cloreto de lítio. Lítio, carga 1+, cloro, carga 1-.
Magnésio, como ele é da família 2A, carga 2+, e o flúor da família 7A, carga 1-. Vamos analisar agora o produto de cargas. Produto de cargas no LIF é 1, produto de cargas no LICL é 1, produto de cargas no MG F2 vai ser 2. Professor, mas aqui tem 2 flúoros, mas a carga do flúor é 1. Você pode até colocar aqui no final. Aí fica 2 vezes... Aí fica 2 vezes 1 vezes 1, que também dá 2. Quem é que tem o maior produto de cargas? É o MgF2. Então, ele é o que vai ter, provavelmente, o maior ponto de fusão. Entenderam? Professor, e como é que eu vou diferenciar o LIF do LICL? Vamos olhar. O que determina a energia iônica ser forte de ligação? É a densidade de carga. Como a carga dos dois é idêntica, o que vai definir agora é o raio. Quem tiver o menor raio é o que vai ter a energia mais forte. Se você comparar o cátion primeiro, o cátion dos dois é igual, lítio e lítio. Então, quem determina a força da ligação agora vai ser o diferente. Quem é o diferente? O ânion. Então, quem é que tem o menor raio? Cloro ou flúor? Se você olhar na família, o que é que acontece? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Como é que funciona o raio ao longo da mesma família? Ele aumenta de cima para baixo. Quem é que tem o menor raio? É aquele elemento que está mais em cima. Nesse caso vai ser o flúor. Portanto, como o raio do flúor é menor do que o raio do cloro, então esse composto aqui ele vai ter ligação mais forte que o LCl. Então, o ponto de fusão dele vai ser maior. Como aqui a gente já marcou que o maior de todos é o MgF2, então desses dois valores que sobraram, o maior vai ser o 848,2. Então, ele vai ser o ponto de fusão do fluoreto de lítio e esse aqui vai ser o ponto de fusão do cloreto de lítio. Vamos agora falar da ligação metálica. A ligação metálica, como a gente já viu, é a ligação entre dois metais. Como é que dois metais se ligam? A característica fundamental de um metal é que ele vai apresentar baixos valores de energia de ionização. Ou seja, os elétrons da camada de valência dele estão fracamente ligados ao núcleo. Praticamente como se estivessem soltos. Então, como é que funciona esse modelo de ligação metálica? Você tem aqui representado em esfera vermelha o cerne do elemento e aqui os elétrons da camada de valência. Então, é como se tivesse vários cernes mergulhados em um mar de elétrons de valência. Essa ligação ela não é direcional, ou seja, os cernes eles podem mudar a posição que a ligação não se quebra. E isso vai explicar algumas propriedades dos metais. Quais são? Eles são sólidos. Por quê? Porque a ligação é muito forte. Eles são maleáveis. O que significa ser maleável? Olhe para essa figurinha aqui. O que você está vendo? Você está vendo um ferreiro batendo numa peça de metal. O que é que ele faz? Aquece para enfraquecer a ligação, depois você marreta. Quando você marretar, o que é que acontece com os átomos? Eles vão mudar a posição que eles estavam antes, mas a ligação não quebra. É por isso que quando você está batendo uma peça de metal, no caso do ferreiro, ele não vai quebrar a peça porque a ligação não quebra com tanta facilidade. Essa facilidade de você moldar o elemento vai dar uma segunda característica, que é a característica do metal ser ductível. O que é ser ductível, professor? Ele pode ser moldado na forma de fios. Eles vão ser bons condutores de calor e de eletricidade. Uma vez que aqueles elétrons eles estão relativamente soltos, eles podem fluir, no caso para transmitir a corrente elétrica, ou vibrar para transmitir calor. Esses metais, normalmente, eles vão formar compostos básicos, certo? Na hora que você misturar com a água. E, normalmente, eles reagem com ácidos para formar gás hidrogênio. Quando você mistura o metal com outro metal, você forma o que a gente chama de liga. É quando você tem a combinação de metais com metais ou alguns elementos de raio muito pequeno. Essas ligas elas podem ser classificadas de dois tipos, as substitucionais e as intersticiais. Qual é a diferença, professor? A substitucional, você vai pegar um outro elemento com um raio mais ou menos parecido e vai trocar a posição dele dentro da estrutura. Na intersticial, o que você vai fazer? Você vai pegar um elemento de raio pequeno
e colocar dentro da estrutura através de aquecimento. Então, exemplos de ligas substitucionais. A gente tem o latão, que é uma mistura de zinco e cobre. Tem o bronze, que é uma mistura de cobre, estânio e chumbo. Tem a solda, que é uma mistura de estânio e chumbo. E tem o aço inox, que além de ter carbono e ferro, você vai ter a presença de cromo. Quanto às ligas intersticiais, normalmente você tem um elemento que o raio dele ele não pode passar de 60% do tamanho do raio do metal que ele está se inserindo. Exemplo, o aço. O aço comum, sem ser o inox, ele vai ser uma liga de carbono e ferro. Certo? Então, com isso aqui, a gente vai concluir a parte de ligações iônicas e metálicas.